todos esses dias que a gente está vivendo essa nova experiência Liftoff. Pessoal, esse não é mais um lançamento, esse é o lançamento. E você deve estar perguntando, por que, Dr. Natan, que esse é o lançamento? Porque esse é um produto realmente diferente. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender que esse é um produto que não tem nada que se compare nem no mercado e nem na família de produtos Herbalife. Porque esse é um produto, ele serve para ser usado como pré-treino, ele serve para aumentar o seu nível de energia. Se você está numa jornada para melhorar o seu peso, controlar a quantidade de gordura do seu corpo, o Liftoff, ele é único. Ele é um produto que tem uma combinação de ingredientes que eu vou explicar para vocês. Cafeína, taurina, o complexo de vitaminas que faz toda a diferença no seu resultado. Então, nada comparável com o Liftoff, nem no mercado e nem no portfólio de produtos da Herbalife. Você pode estar se perguntando, mas Dr. Nathaniel, produtos para dar energia, eu sou apaixonado pelo Herbal Concentrate, eu também sou. Eu sou apaixonado pelo NRG, eu sou mais ainda, mas o Liftoff, pessoal, ele é diferente. Por quê? Porque, como eu estou explicando, essa combinação de cafeína com taurina, com as vitaminas, o Liftoff tem 84 miligramas de cafeína, tem 137 miligramas de taurina, tem esse complexo de vitaminas, apenas 15 calorias, ele não contém açúcar, então ele é diferente. Se você já é fã do NRG, do Herbal Concentrate, você continue utilizando, mas quando você provar o Liftoff, você vai ver que isso é diferente. E pré-treino, Dr. Natan, você está falando que o Liftoff é um excelente pré-treino, mas eu já uso o CR7 e tenho um resultado fantástico. O CR7, ele é um pré-treino completo, ele fornece energia, ele fornece eletrólitos, mas ele não tem essa combinação da cafeína com a taurina. Então, se liga na sugestão do doutor, o Rodrigo já comentou algumas oportunidades da gente utilizar o produto. Eu, por exemplo, desde o dia que esse produto foi lançado no Brasil, todos os meus treinos eu tenho tomado, antes de treinar, o CR7 junto com o Liftoff. Além de ficar uma delícia, me deu água na boca, o resultado, a animação, o foco para treinar e a sua performance vai para o próximo nível. E eu vou explicar por quê. Então, você já entendeu que o Liftoff, como o Rodriguinho está mostrando, como eu expliquei para vocês, é um produto único, ele tem uma posição de destaque na família de produtos da Herbalife Nutrition e você já entendeu que ele é um produto que serve como pré-treino para dar energia, para melhorar o seu metabolismo, então ele ajuda no controle de peso, ele tem as vitaminas que aumentam a sua imunidade, que melhoram o aproveitamento de energia, além da biotina que funciona muito bem na pele e no cabelo. Apenas 15 calorias, não contém açúcar e vamos entender agora, eu quero convidar vocês para fazer uma análise minuciosa. Vamos pegar os nossos microscópios e mergulhar para dentro do produto e entender essa combinação, esses dois ingredientes. O primeiro ingrediente que eu quero comentar com vocês é a cafeína, né? Cafeína eu gosto de definir a cafeína como um estimulante natural do sistema nervoso. E é importante você entender isso, porque quando eu falo a palavra estimulante, a pessoa já tem ideia de algo químico, algo artificial que pode provocar algum efeito colateral no meu organismo. Agora, quando eu explico que a cafeína é um estimulante natural, que ela está presente em mais de 50 alimentos na natureza, no café, no chá verde, no guaraná, na erva mate, no cacau, chocolate, todos esses alimentos, esses produtos naturais contêm cafeína. E a cafeína,
atua no sistema nervoso central, inibindo a ação de um neurotransmissor chamado adenosina. A adenosina, pessoal, é o nosso neurotransmissor que nos tira do foco. Sabe quando você começa a contar alguma história e se esquece daquilo que está falando, quando você erra o nome de um neurotransmissor, por exemplo? Isso é a adenosina que está funcionando. E a cafeína, ela inibe a ação da adenosina. Qual é o resultado disso? Você aumenta o foco, aumenta a concentração, melhora a performance de sua mente. E além disso, por ser um estimulante natural, a cafeína também dá mais energia, esconde, mascara, modifica aquela sensação de fadiga. Por exemplo, você pode ter trabalhado duro o dia inteiro, mas quando usa um NRG, um Herbal Concentrate ou agora o Lift-Off, você sente que aquele cansaço vai desaparecendo e você sente mais disposição. Então, por ser natural, a cafeína é saudável, né? A Anvisa, ela recomenda que para cada refeição ou para cada porção, a gente não ultrapasse o consumo de 200 miligramas por refeição ou por porção. E a gente não deve passar a quantidade de 400 miligramas por dia. E isso a Anvisa fala, pessoal, anote aí, para um adulto saudável. Então, se você criança, gestante, mamães amamentando, se você tem algum desafio de saúde, só deve usar suplementos contendo cafeína com a orientação ou de um médico ou de uma nutricionista. Isso é muito importante porque nada é mais importante para Herbalife Nutrition do que a sua saúde, a saúde dos seus clientes, a nossa saúde, o nosso resultado, ok? Então, primeiro ingrediente que a gente conversou no DNA do Lift-Off, na fórmula do Lift-Off, a cafeína que vem do café. E o segundo ingrediente que a gente vai comentar é a taurina. E aí eu faço aquela brincadeira, né? Se a cafeína vem do café, da onde vem a taurina? Se você pensou em touro, você acertou. Lá no século XIX, a taurina ela foi identificada, ela foi percebida no sêmen e na bile de touros, né? E logo se entendeu que esse elemento, que essa substância é um ácido orgânico, é um aminoácido, ele não é um aminoácido essencial, a gente não precisa comer a taurina, ele é formado pelo nosso próprio organismo e ele pode ser sintetizado. Então, assim, quando você usa o Lift-Off da Herbalife Nutrition, não tem nada de touro ali dentro. Ele é feito nos laboratórios para reproduzir os efeitos benéficos para a saúde. Como é que a taurina atua na sua saúde? Em primeiro lugar, estudos mostram que a taurina é um grande agente desintoxicador do nosso organismo. A taurina, ela facilita o metabolismo da glicose, ela ajuda o fígado e o intestino a eliminar toxinas e aqui que está o charme da taurina. A taurina, por ser um aminoácido, ela é encontrada em vários órgãos. No nosso fígado, no nosso coração e principalmente no nosso cérebro. Então, essa combinação, isso que eu quero que vocês entendam, né? Aquilo que a gente chama de efeito sinérgico. 1 mais 1 é mais que 2. Quer dizer, quando eu tomo a cafeína junto com a taurina, o efeito na mente ele é mais intenso do que se eu tomasse essas duas substâncias de uma forma separada. E é isso que faz toda a diferença na sua experiência utilizando o Lift-Off. Quando você combina a ação estimulante da cafeína com a ação da taurina no sistema nervoso, realmente atua melhorando o foco, melhorando a atenção, a experiência que você tem. E a melhor maneira de entender tudo isso que eu estou explicando é provar o seu primeiro Lift-Off, você não vai esquecer. As pessoas, né, então naquelas situações, quais são as melhores oportunidades de consumo do Lift-Off? Antes do treino, que eu preciso foco, determinação, energia.
no meio da manhã, no meio da tarde, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando e preciso mais poder físico, mais poder mental, antes de uma viagem longa, né? Se eu tiver que dirigir à noite ou por um tempo muito grande, antes de fazer uma palestra, antes de escrever um texto, esse é um momento super oportuno. E, olha só, na minha vivência, as pessoas nunca sentiram tanta necessidade de ter energia, tanto física como mental. É muito raro você encontrar uma pessoa e fala: e aí, como você está? E a pessoa se fala: nossa, eu estou muito bem, eu estou descansado, eu estou transbordando de energia. A maioria das pessoas que a gente encontra, infelizmente, é exatamente o contrário. Eu ando cansado, eu estou sem motivação, estou sem energia, e essas são as pessoas que podem se beneficiar dessa ação sinérgica da cafeína com a taurina. Uma outra oportunidade de consumo que eu não gostaria de esquecer de mencionar para vocês é que também, se por um lado as pessoas nunca estiveram tão cansadas, por outro lado, as pessoas nunca tiveram tanta necessidade de se divertir. E o que eu sinto no meu dia a dia? As pessoas já estão no limite, trabalham o dia inteiro, e na hora de dar aquela qualidade para a família, para o seu amor, para a pessoa que você mais convive, na hora de sair à noite para se divertir, o que as pessoas estão queixando? Qual é a manifestação? Hoje não, hoje eu estou cansado, vamos dormir mais cedo. Essa é a oportunidade de experimentar o Lift Off. Nesse momento, você vai sentir todo o efeito da combinação desses dois ingredientes, né? Então, assim, essa ação que eu estou explicando para vocês da taurina com a cafeína, ela resulta em melhora no funcionamento do corpo e da mente. Explicando os efeitos dessa combinação cafeína e taurina no nosso corpo, sempre que eu sinto uma melhora na minha performance, como assim? Se eu corro 5 km, por exemplo, e eu começo a sentir que eu estou correndo mais leve, mais rápido, de uma forma mais confortável, eu chamo isso de efeito ergogênico. Ergogênico, em outra palavra, é melhorar a nossa performance. E é muito fácil você entender. Pessoal, se você sente melhora na performance, se você sente que está fazendo as coisas melhor, de uma forma mais confortável, o que você vai querer? Vai querer fazer ainda mais. Então, esse efeito ergogênico faz com que você tenha mais prazer em fazer o seu exercício, tenha mais resultado, né? E essa é a primeira ação, o efeito ergogênico da cafeína com a taurina. E é muito importante também entender o que você já deve ter ouvido falar, que é o efeito termogênico. O que é o efeito termogênico? Termogênese é quando aumenta o nosso metabolismo, quando aumenta a temperatura corporal. E não é só aumentar o metabolismo, não é só aumentar a temperatura corporal. O cérebro e o corpo, no efeito termogênico, eles começam a funcionar de uma forma otimizada. Então, existem vários alimentos e substâncias que são termogênicas na natureza. O café, o chá verde, a cafeína, canela, pimenta, são alimentos que aumentam o metabolismo, aumentam a temperatura do nosso corpo, mas em questão de termogênese tem um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: a melhora na utilização da glicose. Nós temos uma reserva de glicose, de glicogênio no nosso corpo, um pouquinho que está no sangue, aquilo que a gente mede quando faz o exame de laboratório, e muito que está no músculo e no fígado. Quando eu faço exercício, ao redor de 20 minutos eu esgoto essa quantidade de glicogênio que eu tenho no corpo. Quando eu estou sob um efeito termogênico, quando eu uso o Lift Off, por exemplo, esse gasto da glicose se dá de forma mais rápida. E se eu gasto mais rápido a glicose, o que eu vou começar a queimar depois? Se você falou gordura, você acertou. Então, olha como o Lift Off é um produto diferente, que não tem comparação. Além de ser esse maravilhoso pré-treino, ele otimiza o metabolismo e é um agente
muito benéfico na minha jornada para um peso mais saudável, ele é um auxiliar muito grande na minha jornada para ter mais músculo e menos gordura. Além disso, só comentando do Lift Off, quando você provar o seu, você vai sentir, pelo sabor maravilhoso, o nosso cérebro pensa que a gente está tomando algo doce. Mas lembra que eu falei, o Lift Off tem apenas 15 calorias e não contém açúcar. Então, naquela hora que dá aquele pico de fome, aquela vontade no meio da manhã, no meio da tarde, cai a energia, você quer assaltar a geladeira e comer algo doce, essa é a oportunidade. Pelo efeito ergogênico, pelo efeito termogênico, por ter pouco açúcar, não ter açúcar e por ter pouca caloria, ele é um produto diferente, né, de todos que você já experimentou. Então essa é a ação da combinação da cafeína e da taurina no nosso corpo. E você deve estar se perguntando qual é a ação na mente, né? Primeiro eu expliquei que a cafeína inibe a ação da adenosina, que é o neurotransmissor que deixa a gente esquecido, distraído, né? E a taurina, por ser esse aminoácido importante na formação e no funcionamento do cérebro, ele age como um neurotransmissor que melhora o nosso foco e melhora a nossa atenção. Agora, na mente, é importante você entender esse efeito sinérgico. 1 mais 1 é mais que 2. Essa combinação, né? E, de novo, mesmo tendo essa explicação nutrológica da fórmula, quando você tomar o seu Lift Off, você vai entender exatamente o que eu quero me referir na ação mental, nessa melhora da memória, do foco, da disposição, do nível de energia. Então, assim, mesmo que eu esteja explicando aqui, desenhando na tela como que isso funciona, o meu convite é que você tenha a sua experiência Lift Off e depois, quando a gente se encontrar, você fala: ah, Dr. Nathan, eu entendi o que você quis dizer e você tinha toda a razão. Então, a minha mensagem é que o Lift Off é muito mais que uma bebida energética. Até, se vocês me permitirem, eu não gosto muito desse nome, bebida energética, porque bebida energética, quando falam isso para mim, a primeira coisa que me vem, eu não conheço outras marcas, eu só falo de Herbalife Nutrition, mas falo em bebida energética, eu vejo pessoas que te dão asas, né? O Lift Off, que em inglês quer dizer decolar, pessoal, ele te dá turbinas. Então é muito mais que uma bebida energética. Além da combinação da taurina, além da combinação da cafeína, a gente tem na fórmula todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, a biotina, que é a vitamina B7. Eu tenho uma palavra sobre a biotina, a vitamina B7, que muita gente comenta comigo que pessoas que se exercitam, você já deve ter visto atletas olímpicos, mulheres que são maratonistas, muitos desses atletas têm um processo envelhecido na pele. Vocês já viram isso? Por quê? Porque o exercício físico intenso, ele produz radicais livres que envelhecem, adoecem e destroem as células. Quando você usa as vitaminas que melhoram o nível de energia, né? Todo o complexo B, melhoram a imunidade e a biotina, que é importantíssimo na formação da pele e dos cabelos, você neutraliza. Então, assim, pessoas que utilizam suplementos, boa alimentação, controle do estresse e fazem atividade física de forma regular, não apresentam esse efeito de envelhecimento exagerado da pele. Eu comentei em imunidade, as vitaminas do complexo B apoiam a imunidade, mas principalmente a vitamina C, presente no Lift Off, que é um poderoso antioxidante e melhora a sua imunidade. Então, como eu falei para vocês, é muito mais do que uma bebida energética, essa sim turbina o seu resultado, turbina o seu dia a dia. Eu já incorporei, né, eu já divido a minha vida antes do Lift Off e depois do Lift Off, e você, eu tenho certeza que vai incorporar
esse produto também.